Galerinha, tudo bem com vocês? E como estão passando? Espero que todos estejam muito bem. Essa semana falaremos sobre o meio de transporte e o trânsito. Mas o que é o meio de transporte? Meio de transporte é tudo aquilo que nos conduz de um lugar para o outro, que nos leva, por exemplo, os carros, o ônibus, a bicicleta, as carroças, os caminhões. Tudo aquilo que transportam pessoas e mercadorias são os meios de transporte. Os meios de transporte se dividem em três: aéreo, terrestre e aquático. Terrestre andam nas rodovias, ruas e estradas, como, por exemplo, o carro. O transporte aéreo é aquele que voa, ele é feito pelo ar. Por exemplo, o helicóptero. Isso mesmo. Eles voam lá nas alturas. Existem ainda os meios de transporte aquático, aqueles que navegam nas águas, como por exemplo os barcos. Isso mesmo, um painel com as vias utilizadas pelos meios de transporte aéreo, aquático e terrestre. O ar, né, as nuvens aqui do céu, a água do mar e as estradas utilizada pelos meios de transporte terrestre. Agora a gente vai separar. Você vai me ajudar a separar os meios de transporte. Primeira figura que eu tenho é uma bicicleta, uma bike. Onde anda a bicicleta? No ar, na água ou na terra? Isso, na terra. Ela é um meio de transporte terrestre. Aqui eu tenho o avião, que é um meio de transporte que voa. Então, ele utiliza o ar, ele fica lá nas nuvens. Tenho aqui agora um meio de transporte utilizado por muita gente. Muita gente utiliza para ir trabalhar, para ir para a escola, que é o ônibus. Onde o ônibus anda? No ar, na água ou na terra? Na terra é um meio de transporte terrestre. Outro meio de transporte, carro. O carro é utilizado na água, no ar. O carro, ele anda sobre a terra. É um meio de transporte terrestre. Agora eu tenho uma canoa. Isso, a canoa está sendo navegada pelo menininho. Isso. E onde eu utilizo a canoa? Lá na água. A canoa é um meio de transporte aquático. Agora eu tenho uma carroça. A carroça é um meio de transporte? Sim, carregam as pessoas, carregam mercadorias, tudo que a pessoa quiser transportar na carroça, ela utiliza na terra. A carroça é um meio de transporte terrestre. Olha o que eu tenho agora. Um helicóptero. Meu helicóptero é um transporte que voa. Então, ele é um transporte aéreo. E voa lá no ar. E esse meio de transporte aqui, alguém sabe qual é? É um submarino, muito utilizado pelas Forças Armadas, principalmente pela Marinha. Nossa Marinha do Brasil tem submarinos. E por onde ele navega? Já dei a dica. Se ele navega, então ele é um transporte aquático. E esse aqui agora? Quem conhece? Eu vou andar de trem. Você irá também? Isso é um trem. E o trem ele anda sobre os trilhos. Então ele é um transporte terrestre. Aqui eu tenho trilho. E esse aqui? Alguém sabe qual é? É um transporte? Isso mesmo, é um transporte aéreo. Bondinho, como muitos chamam aqui no Rio de Janeiro, nós temos o bondinho do Pão de Açúcar, que transportam as pessoas, né, os turistas, para admirar a vista lá do alto. Então, ele é um transporte aéreo.
Agora eu tenho um navio gigante e navega lá pelas águas. Então, o navio é um meio de transporte aquático. Agora eu tenho um balão. O balão, ele também transporta as pessoas, mas não é esse balãozinho pequenininho, não. Um balão gigante que tem um cestinho e as pessoas são transportadas aqui. Então, o balão, ele flutua lá no ar. Então, ele é um meio de transporte aéreo. Agora, para dar continuidade a essa atividade, a gente vai precisar daquela caixinha de areia. A minha, no caso, é uma caixinha de farinha. Isso. O que a gente vai fazer? A gente vai contar a quantidade de meios de transporte de cada item. Por exemplo, o aéreo. Vamos contar a quantidade de transporte aéreo que eu coloquei lá na minha tabelinha. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 transporte aéreo. Preciso do número 4. Coloco o número 4 aqui na minha caixinha e farei o meu número 4. Aqui eu tenho o meu número 4. Agora vamos contar a quantidade de transporte aquático que eu tenho na minha tabela. 1, 2, 3. Tenho 3 transportes aquáticos. Numeral 3. É muito importante o número para que a gente possa copiar, mamãe. Vamos fazer o numeral 3 na nossa caixinha. Numeral 3. Se errar, não tem problema. A gente apaga, dá uma mexidinha, coloca o numeral novamente e faz. Numeral 3. Agora, a quantidade de transporte terrestre que eu tenho na minha tabela. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 transportes terrestres. Vamos lá? Numeral 5 na minha caixinha. Pro lado, para baixo, barrigão. Numeral 5. Agora, que tal a gente brincar de o que é o que é? Você vai ter que adivinhar. Só que a resposta aparecerá dentro d'água. Isso mesmo, dentro d'água. Vamos lá? Primeiro, o que é o que é? Brinco contigo o dia inteiro, se deixar. Sou carinhosamente chamada de magrela. E é um transporte terrestre. Quem sou eu? Vamos descobrir? Presta atenção. Quem sou eu? A bicicleta. A segunda, adivinha? Transporto mercadorias de um lugar para o outro. E se me guiam, viajo o mundo todo. Quem será? Vamos lá? Quem apareceu? Isso, o caminhão. Não sou o passarinho, não, mas sei voar lá no alto, levando várias pessoas ao mesmo tempo comigo. De quem estamos falando? Vamos lá? Estamos falando do avião, o nosso próximo meio de transporte. Sou bem ligeiro, mas carrego poucos passageiros. De quem estamos falando? Vamos lá descobrir? Um helicóptero apareceu. O nosso último meio de transporte. Navego para lá e para cá. E quem não está acostumado pode até enjoar. Quem vai aparecer? Olhem, um barco.
Agora a nossa atividade, você vai recortar e colar lá no seu caderninho figuras de meios de transporte que a gente viu aqui hoje. Ele pode ser aéreo, aquático ou terrestre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!